Olá, meu amigo, minha amiga que sempre acompanha as nossas mensagens bíblicas, as nossas mensagens relacionadas a Deus, relacionadas às religiões em si, né? Nas nossas últimas mensagens, que já faz um pouco de tempo, nós abordamos sobre o Apocalipse. Nós falamos sobre os 7 selos e iniciamos a falar sobre as trombetas. Hoje eu vou continuar também falando de um assunto relacionado ao Apocalipse, só que não no livro do Apocalipse. Eu vou lá no livro do profeta Daniel, que no Antigo Testamento não existe livro mais forte que tem uma profecia tão ligada ao final dos tempos como o livro do profeta Daniel. E eu queria que vocês acompanhassem comigo, quem tem aí a sua Bíblia, ou quem quiser acompanhar em outro momento, fique à vontade. O foco da nossa mensagem de hoje é falar um pouco sobre o fim dos tempos. Se fala muito, né? A gente ouve muitas pessoas que são religiosas, fervorosas, dizerem que estamos no fim dos tempos e que Jesus já está voltando e que não tem mais jeito e que é bom que as pessoas se arrependam e que a iniquidade ela vai continuar se aumentando e aumentando e aumentando, e que essas guerras são um sinal do fim dos tempos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então acompanhe comigo. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, no versículo 4, inicialmente, diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Parando aqui um pouquinho, se você pegar o livro do profeta Daniel, são 12 capítulos, né? Esse capítulo que nós estamos lendo é o último dos capítulos. O que você vai observar? Praticamente um livro inteiro do profeta Daniel vai falar sobre profecias, excetuando-se a parte que conta a história de Daniel, quando Daniel foi levado até o rei Nabucodonosor e passou a servir o rei Nabucodonosor com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que ocorre nesse pós-período da história de Daniel? Daniel passa a ter visões, aí Daniel vai ter visões das sucessões de reinos, só que as visões mais fortes do profeta Daniel, que começa, nós chamamos da segunda parte do livro de Daniel, que especificamente começa no capítulo 7, vão ser as visões escatológicas. O que são essas visões escatológicas? Palavra grande, mas que é uma besteira a gente ficar se preocupando com esse termo. A preocupação são visões do fim dos tempos. São visões apocalípticas. Nada, nenhum livro, nenhum comentário existente no mundo é mais poderoso e tem melhor auxílio para a interpretação do livro do Apocalipse que justamente o livro do profeta Daniel. E nesse capítulo 12, nós lemos aqui o versículo 4, quando fala que muitos correrão, né, de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O capítulo 12 inteiro está falando do fim dos tempos. Tanto que eu vou ler outro versículo chave na nossa mensagem e vocês vão perceber que o quanto a ciência tem se multiplicado. Recentemente, lá na Câmara, né, dos deputados, na verdade no Congresso, eles votaram, grande parte dos deputados federais votaram a favor, e isso é uma coisa muito boa, da pílula do câncer ser utilizada no Brasil. Ela já é utilizada praticamente nos países de primeiro mundo em grande escala mesmo, quase acima de 90% de porcentagem dos países de primeiro mundo utilizam. Só que uma coisa que a gente vê no Brasil não é utilizada muitas vezes por questões religiosas. Gente, não adianta. A ciência se multiplicará. Não apenas Daniel fala disso, mas o próprio Jesus fala disso, outros profetas falam disso, outros escritores bíblicos citam esse crescimento, essa multiplicação da ciência, o que não é uma coisa ruim. O que acontece muitas das vezes, isso vai ser até citado pelo apóstolo Paulo na carta aos cristãos que estão em Colosso, ou na carta aos Colossenses,
falando que muitos iriam se entregar a vãs filosofias, a vãs doutrinas. Quando fala dessas vãs filosofias, está falando tanto de uma questão religiosa, quanto está falando de uma questão científica, porque a filosofia é o estudo mais focado à sabedoria, né? Na prática seria uma amizade, um amor, uma ligação íntima à sabedoria. Isso que seria a filosofia. Mas muitas vezes, aí eu até saio um pouco da Bíblia, tem autores, né, que vão dizer que vão fazer um questionamento, onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento. E, infelizmente, nós temos perdido. O mundo tem deixado a sabedoria, que o temor do Senhor. Então não tem como. Às vezes a gente fala, tem muitas pessoas sábias, tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas se o temor do Senhor não tiver nelas, elas nem principiaram, elas nem iniciaram a se tornarem pessoas sábias. Só é sábio aquele que tem temor do Senhor em seus corações. Quem não tem, infelizmente, não pode ser considerado uma pessoa sábia. Então, para falar um pouco mais do fim dos tempos, eu queria que vocês acompanhassem comigo nesse mesmo capítulo 12, porém os versículos 9 e 10. Versículo 9 vai dizer assim: E ele disse, inicialmente, o Daniel vai falar aqui que não entendeu. Acompanhe comigo o versículo 8, vai ficar mais fácil o entendimento. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Quais coisas que Daniel está se referindo? Nesse capítulo 12, ele vai falar um pouco da manifestação do anticristo, ele vai falar um pouco do sofrimento tanto do povo de Israel quanto do povo de Deus. E ele vai falar um pouco da grande tribulação. Essa grande tribulação nós já abordamos no livro do Apocalipse, no estudo do livro do Apocalipse, que é o cerne, que é o princípio do fim das coisas. Então, a pergunta de Daniel é: quando isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? E Daniel, ele ouviu tudo o que acontece, tanto no capítulo 12, quanto nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 7 do livro de Daniel em diante, que são revelações apocalípticas. Daniel, muita coisa não entendeu. Deus vai falar para Daniel que essas palavras elas vão estar seladas até o fim dos tempos. Quando se inicia o fim dos tempos? Aí, antes de fechar falando sobre o porquê que muitas pessoas não se convertem, o porquê que muitas pessoas criticam, zombam do Evangelho, zombam até de outras religiões, eu vou fechar o livro de Daniel lendo os versículos 10 e os versículos 9. Que diz assim, o 9 fala, ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Veja bem, muitos serão embranquecidos, muitos serão purificados e serão provados. A pessoa, todos os dias, não tem como a gente dizer que nós vivemos uma vida totalmente reta. Nós somos pecadores por natureza. E o pecado, infelizmente, a raiz do pecado, ela mora em nós. O ser humano, ele traz consigo a raiz do pecado. Ele traz consigo uma natureza ruim, porque o mundo é ruim. Então, por mais que ele se isolasse, tem até um filme que é muito interessante, que chama O Senhor das Moscas. Quem depois quiser assistir, esse filme mostra crianças que naufragaram, pararam numa ilha deserta e chegou um determinado momento que aquelas crianças começaram a se dividir em bandos, né, como se fossem gangues, e uma matar as outras. É um filme que todo estudante de psicologia, de teologia, de ciência da religião, de sociologia, filosofia, deveria ver, porque ele mostra que a maldade está na natureza humana. E a partir do momento que a consciência entra no ser humano,
quando alguns, né, a maioria lá na adolescência, mas hoje em muitos casos nas próprias crianças mesmo, a maldade já tem entrado no coração delas. Gente, para fechar, eu queria que vocês acompanhassem comigo lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24. Eu separei única e exclusivamente um versículo e nós vamos fechar a nossa videomensagem, que é o versículo 3. E diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, a Jesus, os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor Jesus vai começar a dizer tudo que seria prova, todas as características do fim do mundo. E ele vai falar que haverão guerras e rumores de guerras, e ele vai falar que o amor se esfriaria de muitos, ele vai dizer que muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos, e falsos profetas. Só citando essas poucas características que representam o fim dos tempos, eu creio que vocês se identificaram com os dias de hoje. Então, o que Daniel falou, quando seriam essas coisas, e quando Deus fala para ele que essas palavras teriam seladas até o fim dos tempos, ele quis dizer que o fim dos tempos seria o tempo de hoje, porque hoje nós vemos caracterizado todas essas coisas. E o que Daniel diz que aconteceria no fim dos tempos? Muitos seriam embranquecidos, purificados e provados. Muitas pessoas que conheceram o Evangelho, mas que por algum motivo se afastaram, que por algum motivo deixaram de viver em igrejas, que por algum motivo deixaram de viver em comunhão com aqueles que eram de sua comunidade cristã, que eram de sua comunidade religiosa. Muitos serão purificados, porque Deus foi quem os escolheu, não foi ação dele. A salvação ela não vem por nossa parte. Se dependesse da gente, com certeza nós não seríamos salvos, mas depende do sacrifício que Jesus fez naquela cruz e de você aceitar. Não significa que você vai viver no pecado e que mesmo assim você vai ser salvo. Até porque aquele que aceita o sacrifício de Jesus na cruz, ele aceita também seguir Jesus. Jesus vai dizer que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome sua cruz e me siga. Então aquele que é chamado por Jesus, é escolhido por Jesus, por mais que ele tenha os seus deslizes, por mais que ele possa viver em um certo momento de sua vida da maneira que ele acha correta e desagradar a Deus, porque todos desagradamos a Deus, na própria palavra vai dizer que todos pecamos, né? E é a graça de Deus que nos salva todos os dias. Mas quando você vê muitas pessoas que não se convertem, essa profecia de Daniel está se cumprindo. Os ímpios procederão impiamente. Aí quando acontecem catástrofes, guerras, a maldade cada vez mais se multiplicando, a ciência se multiplicando, e aqueles que são sábios, novamente, o sábio é aquele que tem como princípio o temor ao Senhor. Os sábios entendem, mas os ímpios não entendem. E nós temos esse costume de ligar a sabedoria aos grandes cientistas, aos grandes estudiosos, mas eles não entendem. E se eles não entendem, eles não são sábios. E se eles não compreendem, eles não têm a sabedoria em si, porque o princípio da sabedoria, que é o temor, não está neles. Eu queria deixar aí para vocês essa mensagem, que nós oremos, nós venhamos refletir que o fim dos tempos é o que nós estamos vivendo hoje. Jesus vai chamar nesse capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus de princípio das dores, porque o que está por vir é muito pior. Então, você que crê nas Escrituras, ou até mesmo você que não crê e acompanha as nossas videomensagens, é importante que você saiba que o fim dos tempos está próximo. Só que esse fim dos tempos é apenas o princípio das dores. O que virá após isso, aqueles que viverão
o que virá após isso é o que nós vamos abordar nas nossas próximas videomensagens e alertar para que aqueles que se interessam, aqueles que desejam, aqueles que querem ter uma vida com Deus, ter uma vida com Cristo, venham estar atentos. Um abraço, Deus abençoe.